Embora muitos chineses, inclusive celebridades, usem Instagram e pessoas que moram na China usem as redes sociais ocidentais regularmente, muita gente ainda acha que é ilegal usar as redes sociais ocidentais na China. Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Dajiahao, eu sou a Manuela, eu sou professora de chinês e eu já falei sobre esse tópico muito no meu TikTok. Todo mundo que me segue lá sabe, eu falei sobre esse tópico porque uma mulher do MBL cotou alguns dos meus vídeos falando sobre isso, falando que é ilegal usar Instagram na China. Eu acho isso bem engraçado, assim, pra quem já morou na China, pra quem sabe qualquer coisa sobre o país, é ridículo falar isso. Mas eu sei que muita gente acredita nisso e por isso eu vou fazer o vídeo de hoje. Então eu vou falar sobre por que as redes sociais são bloqueadas lá, o que significa ser bloqueado, o que os chineses acham disso e se isso é certo ou não pro país. Mas primeiro, qual é a diferença de ser bloqueado e ser ilegal? Porque muita gente parece não entender isso, pelo que eu vi nos meus comentários nas outras redes sociais. Algo que é bloqueado tem seu acesso dificultado. Isso não quer dizer que é ilegal. O acesso é dificultado, mas algo que é ilegal pode resultar em prisão, certo? Então, dizer que as redes sociais são ilegais na China iria significar que muitas e muitas celebridades que usam o Instagram, inclusive muitas são verificadas no Instagram, estariam fazendo algo que poderia ser punido por lei na China. E em um país como a China, se tu faz algo que é tão ilegal quanto as pessoas dizem que as redes sociais são, tu vai ser preso, não existe isso. Se você usa o VPN para ver um filme que tem na Netflix do Canadá e que não tem no Brasil, isso não é algo que é ilegal. Tu só tá usando um VPN para passar esse bloqueio que a Netflix tem no Brasil, que não tem esse filme ou essa série específica na nossa Netflix, mas tem ela no Canadá, certo? É a mesma lógica que a gente tem para as redes sociais na China. Não é proibido usar VPN e não é proibido usar as redes sociais. Elas têm seu acesso dificultado e a gente vai entender por que nesse vídeo. Antes de falar especificamente sobre a China, eu acho que a gente tá num momento bem pertinente para falar sobre esse assunto com toda a questão do Telegram. Então eu quero falar sobre por que monitorar as redes sociais, agora no geral, não falando só sobre a China em específico. Eu acho que uma pergunta que as pessoas deveriam se perguntar mais antes de falar sobre notícias, questões políticas e inclusive iria diminuir muito a quantia de fake news que a gente tem, é a pergunta por quê? E às vezes também, pra quê? Se tu vê uma notícia e tu acha que não tem nenhuma explicação lógica pra ela ser verdade, então ela provavelmente não é verdade. Muitas pessoas, quando elas têm a questão do porquê as redes sociais são bloqueadas na China, elas respondem que é pra controlar o povo chinês, pra eles não verem a verdade sobre o cruel regime da China. Se essa fosse a questão, por que as redes sociais não seriam só ilegais? Na China, seria muito fácil transformar as redes sociais em algo ilegal realmente para a população, mas não é ilegal. A gente está vivendo hoje em dia no Ocidente e percebendo umas coisas sobre as redes sociais que a China percebeu há muitos anos atrás. E principalmente que é impossível ter rede social sem nenhuma legislação e sem nenhum regulamento. O caso do Telegram é o exemplo perfeito. Eu vou agora citar uma coisa que foi segundo a PF aqui, vou ler. Segundo a PF, o Telegram é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, inclusive colocando essa atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que o torna um terreno livre para proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal. O Telegram era um aplicativo no qual podia-se postar notícias falsas que seriam antes bloqueadas em outras redes sociais, como o Facebook, por exemplo, e as pessoas usavam o Telegram para ser sem restrição nenhuma. Eu não acho que ninguém ache que a liberdade de expressão individual das pessoas deva se estender a ponto de elas poderem ser abertamente nazistas. Hoje em dia, as redes sociais percebem o quão importante é controlar o conteúdo que se espalha nelas. Desde 2016, o Facebook, depois de passar por... Desculpa, eu vou ler aqui, mas... Eles foram acusados de imperialismo na Índia, eles fizeram censura de fotos históricas,
permitiram live com pessoas violando os direitos humanos de outras, fake news, influenciaram a eleição dos Estados Unidos por não conseguir controlar as fake news e muito mais. Depois disso tudo, o Facebook percebeu que seria impossível continuar deixando as pessoas postarem o que quisessem nas suas redes sociais. Tudo isso e muito mais fez o Facebook finalmente perceber que eles são uma rede social de mídia e não só uma plataforma neutra de tecnologia que eles achavam que eles eram antes. Em abril de 2018, o Facebook, bem tarde, mas finalmente publicou um guia de 27 páginas falando como seria feita o controle de certos tópicos na plataforma, como, por exemplo, discurso de ódio, imagens violentas, falsas informações, propaganda terrorista e desinformação. Eu acho que hoje em dia a gente consegue perceber o quão necessário isso tudo é na plataforma. E qualquer pessoa que pensa sobre o assunto deve perceber o quão tarde eles fizeram isso. As pessoas que discordam de mim e discordam dessas políticas que o Facebook colocou, elas geralmente dizem que elas são contra a censura e eles são a favor da liberdade de expressão. Mas onde termina a liberdade de expressão de uma pessoa e começa a de outra? Discurso de ódio, ideologias nazistas e fascistas devem fazer parte do que vocês chamam de liberdade de expressão? Eu acho que as pessoas que dizem que as pessoas devem poder proliferar ideologias nazistas assim na internet com fácil acesso, acho que isso diz muito sobre o caráter pessoal de cada um. Então, por que a China resolveu correr com o Facebook e o Google do seu país? Quando a gente tenta procurar qualquer notícia sobre a China no Google, a gente acha muita e muita fake news absurda. Fake news que, pra mim, são até difíceis de acreditar que alguém acreditaria nelas. Inclusive, muitas das coisas que são postadas, eu acho que acredita quem quer. Tem que querer muito acreditar pra acreditar naquilo. E quando o assunto das redes sociais é pesquisado, tem mais absurdo do que o normal ainda. O principal é que muitos sites são bloqueados por causa de censura chinesa. Teve uma, inclusive, que disse: na China, uma geração inteira está crescendo sem Google, Facebook ou Twitter. E teve, inclusive, o mais chocante, que é: China prende quem é pego com Facebook instalado no celular. E isso foi publicado pelo R7, que é uma fonte que muita gente confia e acha que só posta a notícia verdadeira. E mais, eles dizem que as pessoas que são pegas com o Facebook instalado no celular são enviadas para campos de concentração. Qualquer pessoa que lê essa notícia e pensar naquela questão que eu falei antes do porquê, vai pensar: pois é, eu não acho que seja tão sério assim, né? Mas essa notícia e esse gênero de notícia foi feito para pessoas que não pensam duas vezes. Elas querem muito acreditar nisso, então elas leem aquilo e dizem: viu? Eu sabia que era assim, só podia. Mas, novamente, muitas celebridades chinesas têm perfis no Instagram, têm perfis no Facebook, lançam suas músicas no YouTube. Milhares de chineses são influenciadores no Instagram. E todos eles estariam nesses supostos campos de concentração se isso tudo fosse verdade. E todas essas notícias dizem, segundo moradores. Quem são esses moradores? Eu quero saber, porque todas as pessoas que eu conheço que são chinesas e que já moraram na China, inclusive eu, sabem que não é ilegal usar redes sociais na China. E o que me deixa um pouquinho mais indignada ainda é a ideia de eles estão crescendo sem o Twitter, o Facebook e o Instagram, como se isso fosse algo negativo. A ideia de que eles estão perdendo algo. E quando eu falo sobre isso, as pessoas perguntam: tu ia gostar? Tu ia conseguir viver sem o Instagram? Primeiro, sim, provavelmente sim. Só que eu não iria gostar porque eu uso o Instagram desde que eu tinha, sei lá, 12 anos. Eu tô acostumada com o Instagram. Agora eu te pergunto, o Baidu te faz alguma falta? Tu sente muita falta do Baidu? Sente falta do Weibo? Tu não pode postar no Weibo e tu fica: ai meu Deus, o Weibo. Não, porque tu nem sabe o que é o Weibo. Tu nem sabe o que é Baidu. Tu nunca usou o Weibo e nunca usou o Baidu. E é a mesma coisa com eles. Como é que eles vão sentir falta de algo que eles nunca tiveram? Se você faz a pesquisa em inglês do porquê foi banido o Facebook na China, surpreendentemente, o primeiro link diz o real motivo por ele ter sido banido. Só que eles dizem que foi por causa de protestantes que estavam se organizando no Facebook.
E eles não eram protestantes. Um grupo de terroristas estava se organizando no Facebook e o Facebook decidiu que eles não queriam fazer nada sobre isso. E não deveria ser nem um pouco difícil de acreditar que tinha um grupo de terroristas se organizando no Facebook, porque isso já aconteceu várias vezes no mundo. O Facebook na época disse que eles não iriam deletar esses grupos de terrorista porque faz parte da liberdade de expressão deles. A China não concordou que planejar o homicídio seja parte da liberdade de expressão das pessoas, então eles decidiram que precisavam banir o Facebook de lá se eles não iam fazer nada sobre isso. Eu vou usar a maioria das fontes do Baidu, tá? Que é como se fosse o Google chinês, para falar sobre esse assunto, porque é impossível no Google. Pesquisa que vocês vão ver, é impossível. São umas fake news que nem sequer fazem sentido. Se fosse uma coisa plausível ainda, mas é tudo coisa absurda, então eu vou usar só fontes do Baidu, basicamente, para esse vídeo. Uma coisa que me deixa um pouquinho chateada é a visão que a gente tem infantilizada dos povos, principalmente chineses, como se eles fossem bobinhos e andassem por aí, eu não sei de nada, eu não posso falar sobre o governo, sendo que eles são pessoas super inteligentes e que sabem muito sobre história e sabem muito sobre o governo deles e sobre o governo de outros países. Fazendo uma simples pesquisa no Baidu, procurando Facebook mesmo, eu consegui achar vários posts explicando por que o Facebook foi banido do país. Da mesma forma com todas as outras redes sociais. Se o intuito fosse alienar a população de que existe qualquer coisa ocidental, eles não iriam permitir que os termos Facebook, Twitter e Instagram fossem pesquisados no Baidu. E eles são facilmente pesquisáveis e aparece muita coisa sobre as redes sociais. Inclusive, eles têm páginas na Wikipédia deles explicando como funciona cada uma das redes sociais, para que as redes sociais são. E também tem vários posts explicando por que as redes sociais foram banidas. Inclusive posts de opinião de pessoas a favor e pessoas contra esse banimento. Eu sei, é meio chocante, mas eles podem criticar o governo na China. O primeiro resultado que eu encontrei quando eu pesquisei em chinês por que o Facebook é banido da China, disse o seguinte: organizações terroristas se organizavam lá. Muitas fake news são espalhadas na plataforma sobre a China, o que fariam os chineses serem desinformados sobre a própria cultura. Muitas coisas compartilhadas nesse site são ilegais na China, como por exemplo pornografia para menores de idade. O governo não quer que crianças tenham acesso livre à internet para evitar encontrarem coisas que não são adequadas e muito mais. Basicamente foi isso que a pessoa falou, eu traduzi. Eu acho esse argumento das crianças também uma coisa que eu não entendo como as pessoas conseguem ser contra, porque por mais que tenha um botão de eu tenho maior de 18 anos, não é controlado o que crianças veem na internet, o que acaba gerando muitos desafios, como tipo a baleia azul, ou as crianças acabam sendo muito precoces, elas acabam vendo o uso de drogas, uso de álcool, e elas acabam sendo influenciadas a fazer esse tipo de coisa. E se você não concorda comigo, em que mundo você vive? Muitos sites também dizem que seria impossível de controlar a propaganda americana que tenta derrubar qualquer regime que seja diferente deles. Eu achei inclusive muito legal que eles falam isso várias vezes, porque eles entendem o quão poderosa a propaganda americana é, e eles não querem que os chineses tenham acesso a isso, por motivos que na minha opinião são óbvios, mas muita gente pode dizer que eles estão querendo controlar a população. Mas não, a propaganda americana não é só falando bem dos Estados Unidos, porque os chineses gostam de ir para os Estados Unidos, eles visitam o país bastante. A propaganda, na verdade, é falando muita coisa que não é verdade sobre os países que não seguem a mesma lógica, a mesma filosofia que eles. Tudo isso pra mim parece muito válido, considerando os absurdos que inclusive eu mencionei antes sobre a China que são publicados no Google. Eu não iria querer que minha população se virasse contra mim por causa de fake news que foram espalhadas. E isso acontece muito no Brasil, inclusive, gente, é só vocês observarem. Eu já perguntei pros meus amigos chineses o que eles acham sobre isso. Alguns deles têm redes sociais, tipo Instagram, alguns não têm, mas todos eles me disseram que eles entendem por que as redes sociais são bloqueadas no país e que eles não sentem falta. Os que não usam disseram isso, que eles não sentem falta porque eles nunca usaram e eles têm as redes sociais chinesas que fazem a mesma coisa que as redes sociais ocidentais. Muitos dos meus amigos, inclusive, têm Instagram,
mas eles não usam o Instagram. Eu tenho que mandar mensagem pra eles no WeChat, porque no Instagram eles não me respondem, porque eles não abrem as redes sociais daqui, eles preferem usar as redes sociais deles. Então vamos falar sobre as redes sociais chinesas. Na China, eles têm as próprias redes sociais, e essas redes sociais são bem parecidas com as nossas, eles têm uma pra cada coisa. O Baidu, que é o principal, é como se fosse o Google. Não é bem uma rede social, né? Mas é como se fosse o Google, só que chinês. O mais famoso é o WeChat, que é como se fosse um WhatsApp, mas ele é meio misturado com o Instagram, com o Facebook, porque as pessoas usam principalmente o WeChat para se comunicar no chat, né? Para falar como se fosse o WhatsApp, mas eles fazem muitas postagens lá também. Postagens que são bem parecidas com o Facebook. Eles têm uma que é mais antiga, que é o QQ, que era como se fosse o Orkut, era bem parecido. Eu tava na China quando se usava muito o Orkut e também quando se usava o QQ, e eu lembro que eu comecei a jogar joguinho de fazendinha no QQ, porque saiu primeiro, e aí depois eu comecei a jogar no Orkut, porque tinha os mesmos joguinhos de fazendinha, assim, aqueles, eu não lembro o nome agora, mas aqueles joguinhos de fazendinha, sabe? Era bem parecido. Mas hoje em dia não se usa mais muito o QQ. Tem o Douyin, obviamente, que é de onde veio o TikTok. O TikTok que a gente usa aqui, eles não usam na China. Eles usam o Douyin, que tem muita questão agora de maquiagem de Douyin, de roupas de Douyin. O Douyin é o Douyin TikTok da China. Eles também têm o Weibo. O Weibo é bem parecido com o Twitter. Se vocês gostam de idols, de K-pop, geralmente tem os idols chineses, né? Tipo no NCT tem o Wavy e tal. Eles geralmente postam e vocês veem print. Muito jogador de LoL também vem print, assim, das postagens deles em chinês. Geralmente essas postagens foram feitas no Weibo, porque ele é bem parecido com o Twitter, com postagens um pouquinho mais casuais e tudo mais. E eles têm também o Xiaohongshu, que é a rede social que parece o Pinterest. Também no Xiaohongshu é de onde vem muitas das inspirações de outfit, aquelas fotos de casa com estética legal. Tudo isso é do Xiaohongshu, que é basicamente como se fosse o Pinterest deles. E eles têm muito mais redes sociais. Inclusive, eles têm bastante aplicativos de relacionamento. Todo mundo sempre acha chocante quando eu conto isso, mas eles têm vários aplicativos de relacionamento que são para pessoas homossexuais. E eles têm o Tantan, que é como se fosse o nosso Tinder, só que ele é muito grande, é um aplicativo muito grande. E eu achei que isso ia... As pessoas geralmente acham isso meio estranho, porque parece que vai completamente contra essa visão que a gente tem dos chineses que são dóceis, que são, queridinhos e não sei o quê. Mas eles não são todos assim. Em todas essas redes sociais é permitido postar qualquer coisa que você quiser, exceto as coisas que são ilegais no país, como, por exemplo, pornografia, não se pode postar, apologia a drogas e essas coisas todas não se pode postar nas redes sociais. O que, na minha opinião, faz sentido, porque a gente não tem como controlar quem vê essas redes sociais. Muitas das pessoas que usam essas redes sociais são menores de idade, são crianças, e a gente não quer que as crianças tenham acesso a essas coisas assim abertamente. A gente sabe que elas têm nas redes sociais. As redes sociais aqui pedem para eles colocarem a sua idade, mas a gente sabe que isso não funciona. Também é permitido criticar o governo. Eu sei que isso é bem chocante pra vocês, mas é permitido criticar o governo. Só que não é permitido é espalhar fake news. Então, se o governo vê algo no seu WeChat, por exemplo, que você espalhou que é fake news e eles podem provar que é fake news, você pode sofrer consequências legais por ter postado aquilo. Agora, se for uma questão de opinião sua, uma coisa, eu não gostei de tal coisa, pode postar livremente, tanto que sempre que eu faço esses vídeos eu uso fontes do Baidu, e muitas das vezes os chineses estão criticando o seu governo. Eu acho que hoje em dia essa questão toda não deveria ser tão chocante, porque na época que o Facebook foi banido na China, o Facebook era uma terra sem lei. Não tinha legislação nenhuma quanto à internet e às redes sociais, e era permitido postar o que as pessoas quisessem nessas redes sociais. E a gente percebeu no Ocidente que não é possível ter um lugar que não tem lei, que as pessoas possam fazer o que quiserem, postar o que quiserem. E a China só percebeu isso antes. E naquela época eles pensaram que seria impossível manter essas redes sociais no seu país se elas não quisessem aceitar essa legislação.
Só que hoje em dia a gente tem legislações, a gente tem regras, o Facebook não é mais uma terra sem regra, eu falo Facebook, mas todas as redes sociais não são mais terras sem regra, a gente só não tem legislação ainda quanto a espalhar fake news. E eu acho que isso é uma coisa bem séria na China e eles não vão querer que as redes sociais voltem pra lá tão cedo por causa disso. E eu não acho que hoje em dia eles sintam necessidade de trazer essas redes sociais de volta, justamente porque eles já desenvolveram redes sociais que hoje em dia muitas das tendências que a gente vê nas nossas redes sociais acontecem primeiro nas redes sociais chinesas e são imitados aqui. Tanto que o TikTok, que é a maior rede social hoje em dia, veio da China, é uma empresa chinesa, certo? E o Instagram, o Facebook, o Twitter, todos copiaram o formato do TikTok, que foi um formato que veio da China. Então, por que eles iriam ter as nossas redes sociais se as redes sociais deles são muito melhores do que as nossas? Enfim, esse foi um vídeo um pouquinho mais rapidinho falando sobre o assunto. Eu só achei necessário fazer essa pesquisa, esse aprofundamento e explicar direitinho pra vocês o que tá acontecendo na China e como são essas questões das redes sociais. Em resumo, ninguém é preso por usar rede social na China, e a prova disso são as celebridades que usam o Facebook, os influencers que usam o Facebook, o Instagram principalmente, na verdade, isso é completamente mentira. Não existem campos de concentração na China e de tantos grupos que devem ser presos lá nos campos de concentração, porque eu já vi várias coisas. Os chineses que fazem isso são mandados para campos de concentração. Os chineses de tal etnia são mandados para campos de concentração. Pessoas que são homossexuais são mandadas para campos de concentração. Já não tem ninguém livre na China, né, meu Deus? Na verdade, esse vídeo não é um vídeo de opinião. Esse vídeo é um vídeo de eu falando pra vocês uma coisa que é um fato, porque é muito engraçado nas redes sociais que a gente fala uma coisa que é verdade, que eu sei, que eu vivi, e as pessoas respondem, eu não concordo. Porque concordar é uma coisa que tu faz quando alguém tá dando uma opinião. Tipo, eu prefiro a cor vermelha do que a cor roxa. Eu não concordo, entendeu? Só que eu tá dizendo pra vocês que eu estava na China, que todos os meus amigos chineses usam redes sociais ocidentais, que eles usam VPN, que eles podem acessar, que eu conheço muitas pessoas que estão morando na China hoje em dia e elas todas usam redes sociais daqui. Não é uma questão de opinião, entendeu? Não tem como tu me dizer que eu tô mentindo. Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade que eu vivi, uma coisa que eu vivi. E na minha opinião, de tudo isso que eu falei, a coisa principal é a questão das crianças terem acesso a qualquer conteúdo. Eu não acho que isso seja legal, eu acho que isso deveria ser, inclusive, proibido, porque as pessoas da minha geração, em específico, a gente que cresceu com a internet, geração Z mais velhos, né? A gente sabe o quanto pode ser prejudicial para uma pessoa crescer tendo acesso livre à internet desde sempre. Porque a gente tinha acesso principalmente ao Tumblr na época, que tinha várias coisas que fizeram muitas pessoas começarem a, por exemplo, usar drogas, beber álcool muito cedo, tinha muita pornografia que rolava solta nessas redes sociais. E na época, inclusive, não tinha legislação nenhuma quanto a isso. As pessoas postavam o que queriam, assim, tu não tava, tipo, crianças, por exemplo, a gente não tava pesquisando isso. Só que a gente tava olhando o nosso feed do Tumblr e pá, aparecia assim. Eu não acho que isso seja legal. Pra mim, esse é o melhor argumento quanto à proibição das redes sociais na China, porque as redes sociais aqui se negam a fazer algo sobre isso, porque isso dá muito dinheiro pra eles. Então, por isso, eles se negam a fazer algo. Enfim, vocês podem tirar a sua própria conclusão sobre o que você acha disso ser certo ou errado, mas o que eu tô dando pra vocês são os fatos, tá? A opinião de vocês quanto a isso pode ser a opinião de vocês. Enfim, é isso pro vídeo de hoje. Comenta o que você achou, comenta outros tópicos de vídeo que eu posso fazer. Não se esquece de se inscrever no meu canal e de ver as minhas outras redes sociais, que eu sou muito mais ativa lá. Então até mais e tchau, tchau!